Então, a Marta foi me assistir na Casa do Saber há mais de um ano. E aí, a gente nunca sabe quem está assistindo a gente, né? E as conexões vão acontecendo. E hoje ela é uma das minhas sócias no Ler Conecta. Então, somos eu, Rona e Marta. E esse ano a gente está com essa honra e esse privilégio de estar aqui na Bienal, fazendo pela Estrada Fora, né, que é o espaço infantil. Então, está todo mundo convidado a passear na floresta. E a gente está com o Fórum de Educação, esse espaço que a gente precisa lutar, a gente precisa abrir para conversar com os professores. Então, a gente está muito contente com essa oportunidade. Eu estou super contente que eu estou vendo vários rostinhos conhecidos aqui, de lugares que eu já passei. Então, isso para mim também é uma grande honra. Ó, eu vou abrir a pilha, eu vou hackear o negócio, porque... Ah, foi. Ó, agora sim, cheguei, hein? Eu vou falar de leituras elásticas e educação remix hoje. Então, eu vou fazer um resgate. Eu sei que várias pessoas já me assistiram em outros lugares, mas eu vou fazer um grande resgate de tudo que eu tenho falado nos últimos tempos. Porque a Marta está me convencendo, na verdade, ela já me convenceu, e ano que vem sai um livro falando sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Já vou começar com uma pequena provocação aqui, né, que é a madrasta da Branca de Neve, e aqui dentro tem um gremlin. E só reconhece gremlin quem é, tipo, da década de 80, né? Então, vai fazer sentido só para a galera um pouquinho mais velha. Então, vamos embora. Ai, gente, também, olha a honra. Olha a nossa logo nova. Ler Conecta. É um polvo, porque a gente acredita em leituras articuladas. E o polvo só nada articulado, né? Ele precisa de todos os tentáculos. Então, tá aí. Vamos lá. Essa sou eu. Eu trabalho com... Hoje eu vou resumir. Hoje eu trabalho com leitura e literatura pop para criança. Tá? Eu trabalho com educação. Aqui estão todos os meus parceiros. Está faltando um parceiro meu ali, curiosidade. Ler Conecta, Edify, Estela, Bienal, Casa do Saber, Curiosidade. São os meus parceiros, lugares que vocês me encontram aqui no Rio de Janeiro. Tá? Eu trabalho com formação de professores. E o meu barato é misturar leitura, literatura e jogos. E aí eu vou começar, se vocês sabem qual é o jogo mais vendido de todos os tempos, digital. O jogo mais vendido de todos os tempos é o Tetris. Sim, eu vi que algumas pessoas chutaram. O Tetris é um clássico, né? Eu acho que todo mundo lembra de comprar isso no Saara, aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo queria, era um objeto de desejo. Tinha várias cores, e esse aqui é o amarelo, que era o que eu tinha, e eu fiz questão de botar na apresentação. Só que aí, qual é o jogo mais vendido atualmente? Tudo bem, o Tetris é o mais vendido de todos os tempos. Qual é o mais vendido hoje? Minecraft. O jogo mais vendido atualmente é o Minecraft. Eu sei que nós temos alguns jogos quase alcançando. Fortnite, Free Fire, estão chegando. Mas, por enquanto, o Minecraft é o jogo mais procurado e mais vendido na atualidade. Tá, então por que eu estou falando disso? Minha palestra é leituras elásticas, eu estou falando de Minecraft e estou falando de Tetris. Eu vou explicar. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo peças. Então, o Tetris, para quem não jogou, essa galera que é mais novinha, o Tetris é o seguinte, a pecinha ia caindo e a gente ficava muito doido tentando encaixar aqui, nesses buracos, e quando a gente encaixa, a linha eliminava. Só que o que acontece com o Tetris? Quanto melhor você joga, fica o quê? Mais rápido. E quanto mais rápido, o que acontece? Você perde. Porque você não consegue vencer no Tetris. Não há um modelo construído. Opa! E aí o que acontece? Essa coisa do Tetris, ele é vertical, ele vai caindo, e a gente não consegue vencer o sistema. Não conheço ninguém que tenha vencido o Tetris. Tipo, caraca, zerei o Tetris. Não tem. Né? E você também não pode pedir ajuda para ninguém. Porque é o seguinte, se alguém está aqui vendo eu jogar e falar, encaixa ali, já foi. Já perdi, já morri, e eu vou ter que começar de novo. Então, também é um jogo individual. Eu, sozinha, tendo que dar conta de coisas caindo na vertical. O Minecraft, ele é o oposto disso. Ele vai de baixo para cima. Enquanto o Tetris vem de cima para baixo e eu tenho que encaixar, o Minecraft vem de baixo para cima e eu preciso construir colaborativamente com várias pessoas.
Então, não tem um modelo construído, ele é totalmente trabalhado na colaboração. Então, os jogadores, os players, eles vão juntos, montando, bloco a bloco, vários universos. Pode montar um navio, pode montar uma casa, a gente pode fazer um navio pirata, vikings. O que vocês inventarem, a gente pode fazer juntos nesse mundo. É totalmente baseada na energia participativa. Não existe um manual, nem sistema hierárquico. É na horizontalidade que os players se encontram. Então, enquanto no Tetris eu não consigo vencer no sistema, no Minecraft, estamos abertos, porque nós somos o sistema. De cima para baixo, de baixo para cima, isso me lembra uma coisa muito interessante chamada educação. E quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa nos pecinhas do Tetris caindo, eu vou até voltar para o meu GIF, que aquele GIF é bem... Não vou conseguir voltar para o meu GIF. Vou. Eu posso pensar essas pecinhas como matemática, português, história. As peças vão caindo e a gente vai tentando encaixar no nosso currículo e a gente nunca consegue dar conta de tudo. É muito conteúdo. Esse é o sistema, é um sistema muito vertical. Né? Então, quando eu falo de mudança de paradigma, eu estou falando que a gente tem que tentar horizontalizar processos. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura e é uma mudança de pensamento. Mas, para a gente poder chegar nessa lógica do Minecraft, a gente passou por alguns lugares. Não foi do nada que isso aconteceu. A gente teve que passar pelo caminho da mudança de pensamento por exemplo, quem nunca brincou disso? Alguns chamam de engenheiro. Outro dia, uma pessoa brigou comigo falando que é de arquiteto, porque ela era arquiteta e queria que eu dissesse que era arquiteto. O fato é que a gente brincou disso e isso nos ajudou a construir o nosso pensamento. Os blocos lógicos, por exemplo. Pessoas que trabalham com blocos lógicos sabem a importância disso na formação matemática. Tá? Na formação lógico-matemática. E quando a gente fala de remix na educação, o que eu estou dizendo é que não é mais o analógico versus o digital. A gente tem que parar de polarizar isso. Ontem eu estava dando uma entrevista e o entrevistador estava forçando eu falar uma coisa muito... Ele disse, você acredita que o livro é melhor do que o celular? Não. Mas você está querendo dizer, então, que o livro é uma imersão melhor do que o digital? Não. Ele estava querendo que eu falasse isso para dar uma manchete. E eu não acredito nisso, porque eu não acredito em oposição. Eu acredito que precisa ser uma coisa com a outra. Então, não é versus o digital. A gente precisa remixar entre o que ficou para trás e que, bem conectado, vem à frente. Zé Pacheco estava aqui hoje, uma honra e um privilégio tê-lo nesse palco. E ele falou com todas as letras que ele era freiriano. É óbvio que eu também sou. Né? Nós somos freirianos, quem trabalha com educação tem que ser freiriano e a gente precisa defender esse legado brasileiro. Isso é um entendimento de educação e a gente sabe que ele não está ultrapassado. Pelo contrário, a gente precisa de Paulo Freire para poder crescer. Então, para isso, a gente conecta o que vem atrás, que é base, com o que vem para frente, o contemporâneo. Isso é remix. Então, a gente só tem a lógica do Minecraft porque a gente passou por isso, o Tetris, o Lego. Para a gente poder chegar na horizontalidade, o nosso pensamento foi muito vertical. Tem muita gente que não consegue sair disso ainda, mas a gente vai chegar lá. E o tempo está acontecendo agora. Bem-vindos ao novo tempo. Bem-vindos mesmo. Aquela lógica da vertical vai cair e vai acabar. A gente está vendo que não deu muito certo no mundo. Vários paradigmas estão caindo porque não se sustentam. A gente vai ter que rever a maneira da gente lidar com o conhecimento. Como é que é? Aí, o que acontece? Eu não falei no início, eu adoro cultura pop. E aí vocês vão ver um monte de GIF, seriado, vai aparecer por aqui, tá? Como é que é? Calma, pequenos gafanhotos. Eu estou aqui para mostrar para vocês uma parada muito maneira. Primeiro, o entendimento do paradigma antigo, tá? O paradigma antigo do conhecimento é o seguinte, ele era vertical, propriedade de poucos. Então, é fazer o download e guardar. Você tinha acesso a um conhecimento e guardava para você. Você comprava um livro e guardava para você. Alguns professores, eu fico brincando, né? Aquela pessoa que descobriu uma coisa maravilhosa e fala, em vez de compartilhar com todo mundo, eu vou guardar
para fazer uma surpresa no evento da escola e arrasar. Esse pensamento mega caído não faz mais parte do nosso tempo, né? Então, essa lógica é o paradigma antigo. Já o paradigma novo, esse pensamento é Tetris, tá? Já o paradigma novo, a gente tem que pensar que ele é feito como uma corrente. Ela é feita por muitos, ela é feita por nós. Não é acumular, é canalizar e distribuir. Eu não tenho que guardar o conhecimento. Eu preciso distribuir o conhecimento, contribuir, juntar o meu com o seu para construir novos mundos, como no Minecraft. Lógica Minecraft. E aí, quando a gente pensa no novo tempo, é um convite para a gente pensar como é que a gente está fazendo os nossos projetos. No novo tempo, a gente trabalha por projeto. E aí, os nossos projetos, eu costumo dizer que eles precisam ser tipo cavalos de Troia narrativos. Chega o cavalo, eles acham que é uma coisa, e aí, ahá! Alguma coisa tem que surpreender. Então, o professor chega com um projeto, que às vezes vai falar, ok, mais um projeto que eu vou fazer, mas precisa do remix, precisa fazer o efeito ahá de surpresa. Por exemplo, temos aqui essa imagem. O que nós temos aqui? Stranger Things e Van Gogh. Ok. Tem gente que reconheceu só o Van Gogh. Tem gente que reconheceu só o Stranger Things. Tem gente que reconheceu os dois. E tem gente que não reconheceu nenhum, mas, gente, de boa, sem julgamento. Porque educação do novo tempo não pode julgar também, tá? Só que aí, os nossos projetos é como essa imagem que eu trouxe. Eles têm essa tênue sobreposição assim, entre o nunca vi antes com eu já vi isso antes. Sempre precisa ter um caminho de familiaridade ali. E aí, quando a gente pergunta assim, tem que ser original, um projeto tem que ser original, um livro tem que ser original. O que é ser original? E original hoje, no novo tempo, é na reunião de alusões nunca reunidas antes. Ou seja, como você mistura. Você pode trabalhar com grandes clássicos e ser altamente original. Você pode pegar um clássico e misturar com um contemporâneo e ser altamente original. O que muda é como você remixa. É aí que a gente faz ahá. É isso, você vê uma imagem e faz assim, entendi. E aí não tem jeito, gente. Vamos lá. Começou a sessão de som, música. Eu trouxe exemplos práticos do que é essa ideia de remix, tá? Então, eu peguei um vídeo que mistura dois grandes clássicos da música, que é um mashup. Isso vem dos DJs ingleses. Então, eu peguei Frank Sinatra e eu peguei Bob Marley, misturou os dois e deu uma terceira coisa, que não é nem Frank Sinatra e nem Bob Marley. Solta aí para mim, por favor. Isso é originalidade. Olha a base. Frank Sinatra em ritmo de reggae. Você saca o reggae, saca o Frank Sinatra, mas não é nenhum dos dois. É uma terceira coisa. Isso é ser original. Eu vou deixar o Bob Marley entrar porque eu tenho respeito às bases. Are longing to stray right through the very heart of it. New York, é agora. New York. Não, muda não, é o Bob. Isso é uma narrativa, pode passar para a próxima. Eu peguei dois grandes clássicos, misturei e transformei numa terceira coisa. É o que os nossos projetos precisam ser, tá? Aí eu peguei, peraí, mas eu posso fazer misturas um pouco mais, como dizer, bizarras? Claro, sempre. E se eu pego um contemporâneo com algo muito antigo, tipo Rick Astley, lá da década de 80, e misturo com a Vice, que é totalmente atual? Solta aí. A base é o Avice, mas quem canta é o Rick.
Once upon a time, not so long ago. We're no strangers to love. You know the Sensacional, né? Eu amo isso, gente. Vou deixar chegar no refrão, porque o refrão é bom. Podem cantar de boa. É a mistura do que parece que não combina, mas se a gente sabe misturar, dá caldo. Próxima, por favor. Tá bom, mas pode fazer coisas que parece que não tem conexão nenhuma? Pode. Tipo Ramones com Xuxa? Sim. Se você sabe misturar e fazer link, se você tem base, você pode misturar o que você quiser. Pode soltar. Paquitos, muito bom, né? Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer dançar. Uma nova... Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando para de tocar, batendo palma e dando um grito. Levanta Todo mundo a mão, conhece. passando energia. Eu vou deixar chegar a parte do Ramones para vocês entenderem que dá para fazer interlocução de vozes, ó. Levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão. Eu quero ver, tilalelê. É agora. Queco, chique, chique, balancei. Ó. Próximo. A Xuxa interagindo com o Ramones é um negócio que a gente nunca pensou na vida. Mas é possível, se você sabe mixar. Isso é possível fazer no campo das artes? Sim. Esse é um youtuber canadense. Pode ir? Campo das artes plásticas. Vocês vão identificar várias telas. Já tem mistura aqui, né, gente? Ó, 3 acontecendo, tá? Tem aqui, ó. 1, 2, 3. E aí vai embora. Olha que maravilhoso o cardápio. Cesane especial, Picasso picante, o Oral Waffles. Ele escolheu um Cesane de café da manhã, por que não? E aí vem uma Magritte. Olha quantas referências em um só vídeo. E aí, gente, a gente só... Pode passar para o próximo, por favor. A gente só consegue sorrir quando a gente reconhece. Porque eu posso passar isso para um monte de gente que não tem nenhum repertório de arte e vai fazer. Mas se a gente tem repertório, e aí entra uma palavra muito importante, se a gente tem repertório, a gente reconhece, a gente consegue tanto remixar como entender esse tipo de linguagem. E a gente está num tempo em que as linguagens estão cruzando muito. Será que a gente está conseguindo ler tudo? E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar de... Será que é possível a literatura remixar? A gente consegue fazer literatura remixada nos nossos projetos de leitura? Será que é possível?
E aí a gente precisa ter um pouco de atenção, porque a gente precisa entender o nosso tempo. A gente está vivendo a metamorfose do mundo. O Ulrich Beck é um filósofo alemão, ele morreu tem pouco tempo, e o seu último livro é o nome que está aqui, A Metamorfose do Mundo, e ele fala que a metamorfose é diferente de mudança, porque enquanto a mudança, por exemplo, na mudança algumas coisas se alteram, mas outros permanecem iguais. Ou seja, eu pego essa cadeira e boto para cá, eu mudei, mas não transformei. Tá? Na metamorfose, a transformação é radical. Todas as antigas certezas caem, elas desaparecem e surge algo inteiramente novo. E aí é onde mora o nosso desconforto, porque quando a gente pensa assim, o que é formar leitor na contemporaneidade, é um grande desafio. A gente precisa compreender quais são esses desafios. E a gente vai apresentar alguns aqui, porque Pode voltar um para mim, por favor? Não. Isso. A metamorfose do mundo significa que aquilo que ontem era impensável, hoje é real e possível. E aí a gente estava tentando formar leitores da maneira que nós fomos formados leitores. É muito complexo, a gente está com uns gaps muito grandes que a gente precisa conversar sobre isso. Nós temos que lembrar o tempo todo que as crianças que nós atendemos hoje são nativos digitais e nós somos imigrantes digitais. Nós não temos o mesmo sistema operacional. Não temos. A gente não baixa aplicativos internamente como eles. A gente precisa fazer constantemente atualizações para poder dar conta dessa nova lógica. E como é que eu posso querer que ele tenha a mesma relação com livros como eu tive em um mundo que era completamente analógico? Como a gente pode fazer isso? É possível? Sim, é possível. Eu acredito em livro e eu trabalho com livro. Mas eu preciso entender que eu preciso botar esse livro para dialogar com outras linguagens e plataformas. Está bem ruim, assim. A leitura também está na metamorfose. Se o mundo está na metamorfose, a leitura também. E eu vou mostrar uns exemplos para você. Mosaic é um seriado da HBO. Essa pessoa que está aqui é a Sharon Stone. É uma nova maneira de contar história, né? É uma experiência do Steven Soderbergh, que é um grande cineasta e está se aventurando no campo das séries para fazer o seguinte. Na história, você consegue assistir os capítulos calmamente, normalmente linear, na televisão ou streaming. E o que ele traz de novidade é que você, baixando o aplicativo da HBO, você pode assistir outras formas de ver a mesma história. Então, você pode escolher a perspectiva do personagem que você quer assistir. Então, eu posso escolher ver a história pela perspectiva do marido, eu posso escolher ver pela perspectiva do detetive, eu posso escolher ver pela principal, a protagonista, que é a Sharon Stone, ou eu posso escolher qualquer outro. Isso é uma revolução. Quando a gente pensa em games, Life is Strange é um dos jogos mais vendidos e premiados do mundo. E o Life is Strange já traz uma questão da não linearidade. A gente escolhe caminhos e cada um de nós, se for jogar, vai ter uma narrativa diferente. O que eu vivi no jogo é completamente diferente do que você pode viver, do que você pode viver. A gente tem finais alternativos, a gente tem meios alternativos. Quantas experiências de leitura eu posso ter dentro de um game? E aí eu chego na Hatsune Miku. Alguém conhece? Ai, que bom. Sempre tem alguém que está bem forte da cultura japonesa. Aliás, esse ano aqui está homenageando o Japão. Ela é a Hatsune Miku. Ela tem 17 anos e é uma das cantoras mais populares do Japão. Ela tem 16 anos, líder das paradas de sucesso. Só que tem um detalhe. Desde 2007 que ela tem 16 anos. What? Vou mostrar para vocês. Aperta o play para mim. Isso é um show ao vivo. Ao vivo, pessoas que pagam ingresso para verem a Hatsune Miku cantar com banda. Então, ela está lá no palco, cantando,
interage com o público responde, tem uma banda, mas ela não existe. Quer dizer, ela não existe no nosso mundo, mas aqui ela existe. Filas e filas, tudo esgotado para ver Hatsune Miku. E detalhe, ela tá vindo pro Brasil. Olha que oportunidade de viver uma outra experiência. Olha isso, as pessoas estão aqui, ó. É a Ivete japonesa virtual. Ó, ela vai pedir palmas, sabe? Tipo, eu quero cantar com vocês, galera. Passa. É uma junção dos ideogramas Hatsu, primeiro, Ne, Son e Miku, futuro. Ou seja, a primeira voz do futuro. Está acontecendo isso agora. Agora. Isso tudo está acontecendo agora. E a gente não pode virar as costas porque eu só falo sobre livro. Não tem mais isso, está tudo interligado. A gente precisa ler sociologia, a gente precisa estudar filosofia, a gente tem que falar de cultura pop, porque senão a gente não vai dar conta disso. E aí, realmente, a gente não vai conseguir formar leitor. Porque a gente vai chegar lá no leitor literário, mas tem um percurso. Isso é muito Black Mirror. É muito Black Mirror. O James Patterson é um grande escritor, best-seller, vendido no mundo todo, e ele de livro físico, e ele se aventurou a fazer uma história pelo Messenger do Facebook. Exatamente, de graça. Você entra no Facebook, tem um livro para ler no Messenger e ele vai interagindo com você. Quantas pessoas já leram? E está lá disponível para a gente. E é incrível, porque ele traz esse conceito de book, que é o book mais movie, né? O livro mais cinema, e ele vai fazendo essa mistura. O remix já está acontecendo. Tudo bem, pode passar para mim, porque eu não consigo. Não vou fazer vídeo, pode passar, obrigada. E aí, eu falei de literatura e eu falei de leitura. Está acontecendo remix? Tá. Tá real. E a gente precisa acabar com alguns preconceitos, tá? Como parte da estratégia para se manter relevante nesse século digital, a Estrela, ela tem uma questão da memória afetiva, né? 85 anos de brinquedos, todos nós já brincamos com algum brinquedo da Estrela. Eles criaram a Estrela Cultural, uma editora que propõe, e aí esse grifo é deles, uma nova experiência de leitura ao misturar histórias, jogos e brinquedos. A primeira vez que eu li isso foi no Estadão, era uma matéria do jornal, e eu fiz assim, quê? Alguém vai fazer isso? Cara, preciso conhecer essa galera. Por quê? Porque eu acredito muito no caminho da leitura e da ludicidade. Eu acho que isso vai ajudar demais a gente conectar as crianças com esse objeto que, para a gente, tem memória afetiva e a gente quer que eles construam também. E aí, esse ano, eu estou lançando um remix chamado Vai Lobo, que é a mistura do Tapa Certo, aquele jogo com a mãozinha, com os lobos clássicos. Então, o que eu fiz? Olha o remix. Eu peguei 4 lobos clássicos, o lobo do Chapeuzinho, o lobo dos 3 porquinhos, o lobo dos cabritinhos e o lobo do pastorzinho. E eu peguei o Tapa Certo e falei, cara, o que é possível fazer com isso? E aí as crianças vão virar os lobos e vão caçar os personagens. Elas vão precisar primeiro ler a história e depois elas vão jogar e elas vão entrar e elas vão virar os lobos. E aí a gente criou 4 maneiras de jogar o Tapa Certo. Tem a clássica que você vai batendo conforme tem a correlação, e aí a gente foi fazendo várias camadas de leitura a ponto de chegar... E eu convidei a Mariana Massarani, né? Porque Mariana Massarani, que é uma das maiores ilustradoras do Brasil, uma amiga muito querida, e a gente encarou esse projeto. E é muito bacana porque nas camadas de leitura, chega lá no nível mais difícil, eu botei personagens que não têm histórias de lobo. Branca de Neve, Bela Adormecida, não tem lobo, mas está no jogo. Por quê? Porque quando as crianças mais velhas jogarem e elas forem caçar os personagens, se elas pegarem a Branca de Neve, a Bela Adormecida ou o Príncipe, elas vão ter que criar uma fanfic, uma ficção de fãs, uma história misturando os personagens. Então, a gente vai fazendo um caminho de leitura, literatura remixada e escrita criativa. E é o que eu chamo de leituras elásticas.
Eu acredito que as leituras elásticas, elas podem ser um caminho para a gente formar leitor. Então, eu conheço as histórias originais, igual a gente viu os remixes, a gente só ri porque tem repertório. Então, a gente precisa investir na primeira infância de repertório. Elas precisam conhecer as histórias que fazem parte da gente, os contos clássicos, as lendas, as fábulas. A gente precisa oportunizar isso para as crianças. E, a partir disso, a gente começa a remixar, porque isso é a cultura pop, é o mundo que a gente está vivendo, tá? Então, ela conhece as histórias originais, aí ela joga, ou seja, conhece o mecanismo de jogo, ela remixa. E se eu misturar isso com aquilo? Faço um mashup, eu já estou tão à vontade com essas histórias, os personagens já fazem tão parte da minha vida, que eu já consigo inventar. Eu posso criar novos jogos. Que tal criar níveis de dificuldade diferentes, outras camadas de leitura? E aí está lá, estica. Eu posso conectar com outras linguagens? Eu posso misturar, então, o Tapa Certo com um livro do Lobo, com uma animação, com uma história em quadrinho, com um filme? Eu posso fazer isso. Projetos de leitura são o quê? São uma história a ser contada. Eu preciso pensar numa narrativa, eu preciso pensar num flow, eu preciso fazer com que as coisas façam sentido. E ajudar a criança e o adolescente a entrarem nesse universo de forma mais segura. Eu já falei que a minha missão vai ser apresentar grandes clássicos para essa faixa etária de uma pegada diferente. Então, vai sair a Alice, a gente vai estar saindo também de mitologia, e a gente está fazendo porque é importante a gente apresentar. Elas não podem passar por essa vida sem conhecer os grandes clássicos. Alice, Máquina do Tempo, também um grande clássico do Wells, a gente está colocando porque a gente precisa fazer com que isso chegue às crianças. E aí eu trabalho com 3 conceitos: curiosidade, criatividade e conectividade. Quando me perguntam qual é o maior desafio da educação hoje, eu digo que é como a gente vai fazer com que as crianças continuem sendo curiosas. Sem curiosidade, não tem como construir conhecimento. Então, a curiosidade não é achar respostas, e sim reformular perguntas. São as perguntas que mudam o mundo, não são as respostas. A criatividade, que é a nossa capacidade de resolver problemas, e a conectividade, e aí isso é muito importante, inovação não é só tecnologia. Inovação é fazer e pensar diferente. Então, eu tenho um livro altamente gamificado que não passa pela tecnologia necessariamente. Isso não faz com que não seja inovação. Inovação é fazer e pensar diferente. E conectividade é a capacidade leitora que nós temos de conectar isso com aquilo. Eu preciso saber que o que está acontecendo aqui no nosso país, nesse momento, tem a ver com isso, com isso, com isso, com isso. Isso é ser leitor. Eu quero que o leitor tenha a capacidade de entrar no livro, entrar no Minecraft, entrar no Fortnite, entrar no gibi com a mesma fluência. Esse é um grande desafio. Estica. Filme, jogo, online, brincadeiras, livros, gibi. É transmídia. É além das plataformas. A gente tem que pensar nas plataformas. O que eu posso cruzar com o quê? E aí tem um gráficozinho que eu acho que exemplifica bem. Quando eu penso numa formação leitora na contemporaneidade, eu não preciso trabalhar com todas ao mesmo tempo. Eu posso escolher 3. Eu não escolhi literatura e jogo, por exemplo, tá certo? São 2. Eu posso fazer uma terceira. E aí, a gente geralmente faz a linear. Fica só aqui na primeira. O que a gente está dizendo com a leitura elástica é que a gente tem que fazer isso, ó. Sobe, desce, vai e volta, vai e volta. A gente está realmente no mundo não linear. Então, o canal 1 pode ser o livro, o canal 2 pode ser o cinema e o canal 3 pode ser um jogo. E assim a gente vai esticando. Até onde a gente pode esticar? Até onde o leitor conseguir. E a gente vai junto. Pode ser o esticar pequenininho. Um livro e outro livro. Pode. Um livro e um jogo. Um livro, outro livro, um gibi, uma graphic novel, uma visual novel. É infinito. A gente só precisa fazer uma coisa simples, mas complexa, que é a educação cultural. A gente precisa ter repertório.
Diferentes maneiras de ler implicam em diferentes maneiras de pensar. Então, se a criança consegue entrar em diversas plataformas diferentes, elas, se pensar na neurociência, na neuroeducação, é isso aqui. Quanto melhor ele conseguir, quanto mais ele conseguir entrar e sair em diversas plataformas, ele vai conseguir pensar de maneira diferente. É um exercício. E aí, a gente vai lançar esse ano o Escape Book, que é um livro inspirado em sala de fuga, escape room. Só que aí o leitor vai ter que escapar do livro. E o primeiro vai ser a Alice. O nome do livro é A Festa de Desaniversário da Alice. E a primeira página é um convite. Então, todos são convidados para a festa, que vai ter lá no País das Maravilhas. Só que quando a gente chegar lá, a rainha roubou tudo da festa. E aí a gente vai ter que catar tudo por várias páginas não lineares, antes que a Alice chegue às 17 horas, às 5 horas, que é a hora do chá. Então, a gente vai fazer um caminho não linear da Alice. Misturamos literatura e ludicidade e não poderíamos começar com outra personagem senão a Alice. Alice, imortal e inesgotável. Base. E nós temos vários exemplos. Eu posso mostrar aqui o case dos Diários de um Banana, em que tem filme, que tem boneco, que tem camisa, que tem jogo. O Toque do Queijo, por exemplo, é um jogo de tabuleiro que eles fizeram do livro. A gente pode criar os jogos, não precisa comprar os jogos, a gente pode criar outras maneiras. Escrita criativa está aí para isso. Eu adoro esse exemplo do Scotland Yard, a Máquina do Tempo. Eu sou apaixonada por Sherlock Holmes, eu tenho até tatuagem do Sherlock. Isso aqui é um mashup, é uma mistura que eu adoro. Sherlock Holmes, Scotland Yard e a Máquina do Tempo, que é um grande clássico do Wells. E aí, nesse jogo, o Sherlock Holmes entra na Máquina do Tempo e viaja para solucionar casos que não foram desvendados na vida real. Então, tem o caso O.J. Simpson, por exemplo. Tem o caso Dália Negra, que é um filmaço. Tem o caso do Zodíaco, que também é outro filmaço. Olha só. Quantas camadas de leitura tem ali numa plataforma que parece apenas um jogo, mas é uma plataforma de leitura. Ela pode ser a porta de entrada para a gente poder aprofundar na literatura e formar um leitor literário. Nós temos o Wells, Sherlock Holmes e os filmes, por exemplo. A gente tem uma sala de fuga que acabou de ser lançada em Londres. A gente pode marcar de ir. A sala de fuga de Sherlock Holmes. Porque tem um seriado maravilhoso no Netflix, né, o Sherlock. E tem o Elementary, que brinca com isso, né, que a Watson é a Lucy Liu. Então, tem os filmes que são maravilhosos. Olha quantas possibilidades de esticar a leitura. Isso tudo é ler. A Hatsune Miku, o mosaico, tudo que eu apresentei aqui também é ler. Porque ler conecta tudo. Ler é transdisciplinar. Ler não faz parte da disciplina de português. Ler não é só na sala de leitura. Ler é transdisciplinar, passa por tudo e deveria ser prioridade em todas as escolas. Então, o leitor da contemporaneidade, ele é um leitor versátil. E eu fiz questão de botar esse GIF, porque está aqui Júlio Cortázar, que é um dos maiores escritores da Argentina, e o Rayuela, que é o Jogo da Amarelinha, que inclusive acabou de sair uma edição bem bacana da Companhia das Letras, que é um livro não linear, completamente inovador e é de 1950. Então, não importa o tempo, e sim pensar e fazer diferente. Então, esse leitor da contemporaneidade é um leitor que constrói constantemente o seu mosaico. Cada pedacinho daqui é um livro que eu li, é um filme que eu assisti, foi um gibi que eu li, foi um seriado que eu assisti. E eu formo esse mosaico que é o meu repertório, que é diferente do de vocês, mas é o que nos forma leitores. Nós somos os DJs da nossa leitura. Nós fazemos os nossos remixes. E só remixa quem tem base. Vocês precisam pensar na base de vocês. A minha base de educação está lá. A gente falou do Paulo Freire hoje aqui. Ontem teve Ana May Barbosa, a mãe da arte e educação, um grande ícone, com 80 e poucos anos aqui, falando, lutando, brigando e falando da importância da arte.
Quem são os interlocutores de vocês? Quem são as bases de vocês? E a partir do que vocês vão remixar? E aí eu vou pegar o Nicholas Carr, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana. A gente, quando lê, é como se ler um livro, é como se fosse um mergulhador, a gente vai profundo. E no nosso tempo de hoje, a gente lê em um jet ski, superficial, mas vai longe. E aí, a pergunta que fica é possível mergulhar e também ir longe? E eu acredito que sim. Remixando e interagindo. Se eu conseguir mergulhar e ir longe, mergulhar e ir longe, eu estou fazendo dois pensamentos, estou fazendo dois movimentos fundamentais no nosso pensamento. Pensamento convergente e pensamento divergente. A gente amplia e a gente foca. A gente amplia e a gente foca. Isso é desenvolvimento de inteligência e de pensamento. Ele falou de Piaget, Piaget serve para isso também. Preparados para esticar e remixar tudo? E aqui estão os meus contatos. Eu respondo. Meu celular. Fiquem à vontade, conheçam o Ler Conecta. Muito obrigada. Agora a gente vai almoçar, mas eu vou estar lá na floresta. Eu queria fazer um convite a vocês para irem à floresta. As tocas têm a Ana Bela Lopes, a Marilda Castanha e Mariana Massarani, 3 grandes ilustradoras brasileiras que fizeram as tocas. A gente precisa valorizar, isso. A gente está muito feliz com o espaço infantil, né, Marta, que a gente fez. Felicíssima, uma alegria enorme. Muito grande. Sabe E eu quem vou estar foi na lá Estrela. quando você estava aqui? Sei. O Maurício de Souza. Tô sabendo. Estava lá. Ele Mas tá o aí Maurício está hoje. aqui todo dia, tá, gente? Olha, ela vai estar no sábado lançando no é? estande da Estrela, lá também na nossa floresta, o Vai Lobo. É o lançamento aqui da Bienal e a gente convida vocês sábado, 4h30. Tem surpresa, vai. Sim, tem uma Tragam as espetáculo crianças. surpresa. Ela também não viu, hein? É surpresa até ela. para mim. Bom, e também a gente queria convidar vocês no estande de leitura e aprendizagem da Microsoft. Eles estão fazendo várias oficinas e workshop para os professores. E eles vão estar fazendo um workshop agora, 1 hora, Bibliotecas Transformadoras, estímulo à transformação social e digital de comunidades por meio do protagonismo das bibliotecas e dos jovens. Vai ter agora 1 hora, mas tem ao longo do dia. Então, todo mundo dá um pulo lá, pega os horários e vale a pena, são gratuitos e são muito interessantes. E a gente volta depois do almoço, às 2 horas, com Luciano Meira. Conto com vocês de tarde. Um beijo, obrigada.